Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje novamente é uma time-lapse de uma das etapas do processo de produção de um asset específico para minha cena de portfólio que eu estou fazendo no meu tempo livre. Para quem não assistiu o último vídeo, que eu fiz a escultura de alguns pilares destruídos, eu estou fazendo um projeto pessoal e estou gravando o processo de produção de algumas coisas. Por enquanto estou fazendo essas time-lapses comentadas. O vídeo de hoje é algumas bitucas de cigarro que eu fiz, o modelinho dela em 3D, que vão ser espalhadas em alguns pontos do cenário, o modelo 3D em si, e em outros pontos, para ficar mais leve, eu gerei uma textura tileable e usei como um trash layer em algumas partes. Então, a partir de agora o vídeo vai começar com uma musiquinha e eu vou fazer alguns comentários durante o vídeo sobre o que eu estou fazendo. Beleza? Valeu! Bom, aí estou iniciando a cena. Eu sempre coloco esse boneco da Unreal de referência. Estou fazendo aí a blocagem do objeto com modelagem poligonal. Estou subdividindo ele e dividindo as áreas que terão a divisão na textura em si. E aí, nesse momento eu estou duplicando o objeto e estou fazendo algumas deformações sem alterar a topologia do objeto, porque eu pretendo usar uma técnica que eu utilizo com Data Transfer para eu usar todas as poses do objeto em um objeto só, não ter 4, 5 variações do objeto. O mesmo objeto vai receber as diferentes deformidades. Mais para frente eu vou chegar nessa etapa. Aí com escultura eu estou fazendo algumas modificações para dar a característica de destruído. Por algum motivo eu deletei e comecei de novo, não sei porquê. Aí eu estou fazendo alguns testes com aquele brush de cloth do Blender, mas eu achei que não valia a pena, então eu fui do jeito tradicional mesmo, com crease, com outros brushes, dando essas deformidades para parecer que foi amassado ou que foi usado bastante. Aí eu tô dando um pouco de volumetria nessa área, que vai ser a área que vai estar queimado, né, o cigarro. Bem aleatório assim esse processo mesmo. Eu vou deformando e eu tô separando para aplicar um brush aí com uma textura de noise só nessa parte, para dar uma deformidade. Isso a gente vai trabalhar bastante na textura, mas é bom no bake já ter algumas deformidades assim. Aí eu tô dividindo em materiais para eu ter os layers de Material ID. Aí tô partindo para uma terceira repetição desse asset com outros formatos, outras deformidades, para eu ter variação, né, nas bitucas, não ter muita repetição assim, não perceber o mesmo objeto em vários pontos assim. Fazendo a mesma coisa aí, dando uma estragada no objeto, tipo, para dar a sensação que ele foi amassado, com crease, depois com brush de suavização. Tô dando volumetria aí nessa parte de cima, como eu fiz anteriormente, colocando um pouco de noise ali. E aí mais uma cópia e mais uma deformação do objeto, deixando ele bem pequenininho agora. E aí fazendo o mesmo processo que eu já falei anteriormente, dando uma deformidade, dando volumetria ali na área onde vai estar mais queimada, isolando a área, e com um brush de noise vou dar uma castigada ali maior nessa área. E aí acredito que seja a última repetição do objeto. Foram 4 ou 5, uma coisa assim, fazendo a mesma coisa aí.
renomeei aí os objetos para ter mais organização no arquivo. Aplicando os modificadores dos objetos HighPoly. Eu coloquei todos os objetos que tinham a mesma topologia em um único objeto em forma de shape keys. E aí agora eu estou fazendo um objeto low poly por cima. E nesse objeto low poly eu coloquei um modificador Surface Deform. Então com uma única versão low poly, duplicando as versões high poly e modificando o shape keys, eu consegui ter as várias repetições desse mesmo objeto low poly. Agora eu estou abrindo a UV, organizando ali. Primeiro eu abro todas e depois eu vou dar o pack dessa UV todas junto, e aí eu levei para fazer o bake. Infelizmente o processo do bake eu não sei porque eu não gravei, ou então eu perdi esse vídeo, mas aí eu estou organizando as nomenclaturas para levar para o Marmoset, que é meu baker oficial. E aí bom, aí nesse momento eu vou começar a texturizar esse objeto. Por economia assim, de textura, assim, eu fiz a textura dele no mesmo arquivo em que eu tinha textura de uma leva assim, de objetos, daqueles que eu citei no último vídeo de entulho. Aí eu estou texturizando ele usando alguns mapas procedurais ali de substância, tentando chegar no mesmo resultado da referência que eu tinha de cigarros reais, tentando fazer essa parte de baixo do cigarro, que é tipo um papel amarelo. E aí eu tô enfeitando o pavão, né? Colocando detalhes aí para chegar no resultado que eu queria. Refinando a máscara ali, né? Que foi tirada através de um mapa ID, só que como muitos objetos em uma textura só, fica sem resolução, e eu dei uma refinada ali. Fazendo agora o filete dourado, que através das minhas referências eu percebi que tinha esse filete dourado, né? Aí primeiro eu tô fazendo as linhas, e aí agora eu vou criar o filete dourado em cima. E aí agora eu vou criar a camada branca, né, do cigarro, afinando a máscara, colocando alguns layers de variação ali para não ficar só um branco chapado. Aí agora eu vou passar a fazer as partes queimadas, né? Tô fazendo uma máscara ali. Agora, tipo assim, eu fiz o arquivo com vários objetos assim, mas talvez pensando agora eu teria feito de forma diferente, porque ficou muito ruim de manipular esse arquivo, chegar muito perto ali do cigarro, por ter vários objetos assim no mesmo arquivo. E aí para fazer essas máscaras aí eu tive que fazer na visão 2D lá do Substance, porque tava ruim de fazer na de 3D ali. E aí tô dando uma variação ali, né, tentando criar uma máscara nas bordas da parte queimada, que na minha referência eu via que tinha tinha a parte queimada mais preta e tinha um degradezinho meio alaranjado. Tô tentando de alguma forma chegar numa máscara que dê para fazer um efeito legal ali. Eu não fiquei muito feliz com esse efeito, mas esse projeto é um projeto que eu tenho que texturizar muitos assets. Então, e um asset pequeno como esse, como vocês vão ver que eu vou espalhar pela cena, não vale a pena também gastar muito tempo tentando enfeitar muito esse asset, que vai ser visto bem de longe. Aí agora eu estou no Blender, eu fiz a textura e aí vou aplicar essa textura nos meus cigarrinhos 3D ali.
e vou espalhar elas com partículas nesse plane que tem por volta de 3,5 metros. Aí eu tô configurando os cigarrinhos de uma forma que eu acho legal ali. E aí deixei o plane sem visualização na viewport e gerei um segundo plane ali que vai ser uma segunda versão de textura com mais cigarros, né? Uma com uma quantidade de cigarro e outra com um pouco mais de quantidade de cigarro. E aí eu vou transformar essas meshes em uma mesh só para cada versão, e eu fiz um plane com o mesmo tamanho que eu vou transferir essa informação das partículas de cigarro para esse plane, que vai ser uma textura, que vai ser o meu trash layer lá na Unreal. Vou espalhar isso num material onde eu vou poder pintar com Vertex Paint, aonde eu vou querer esse cigarro, onde eu pretendo fazer outros trash layers como folhas e pedrinhas para eu espalhar pelo meu terreno como textura. Aí eu tô no Marmoset, né? Vou fazer o bake. Tô fazendo o bake, aliás, que demorou pra caramba porque eu fiz em 8K. Então eu vou passar um pouquinho esse processo pra gente ir pra próxima etapa. Aí aplicando o meu segundo material que eu fiz para ver, mas esses materiais inicialmente, essa primeira etapa, eles não estão tileable. Agora eu vou começar uma etapa no Substance Painter que é uma tentativa de deixar eles tileable, que é um material sem repetição. Você pode repetir ele várias vezes que não vai perceber repetição. Aí isso eu faço com esse brush de clone stamp, né? Tipo do Photoshop, só que no Substance. Aí eu fiz esse mapa nas bordas e coloquei no canal de emissivo para eu ter uma noção visual ali, né? Aonde está o cime ali da textura, né? Nessa parte amarela, e eu tô tentando tirar essa parte amarela para que não tenha repetição no material. Como é um material com opacidade assim, em alguns pontos fica bem fácil de fazer isso, só que em outros fica mais difícil, né? Onde tem mais bituquinhas de cigarro. Eu me dei por satisfeito, né, com essa tentativa aí de remover os cimes e levei pro Blender essa textura. Aí eu tô só dando um tapa no mapa de opacidade. Esse software que eu tô utilizando aí é o Affinity, praticamente uma cópia do Photoshop, só que com a vantagem de ser $50 e pagamento único, e faz a mesma coisa que o Photoshop, inclusive muitos atalhos são parecidos. Agora vou repetir o mesmo processo, só que para a segunda textura, que é com mais bitucas, né? Fazer a mesma coisa no Substance para tentar tirar a repetição, utilizando essa textura com as bordas amarelas. Isso facilita com que eu consiga fazer esse processo de retirar os cimes. Me dei por satisfeito e estou exportando a textura. E aí eu acredito que terminou o processo da criação da textura das bitucas. Aí por diante, agora eu abri a Unreal, estou carregando as texturas na Unreal, fazendo umas configurações iniciais ali na textura. Algumas coisas vieram erradas. Abri o meu mapa do meu cenário, abri o meu Material Instance do meu Landscape Material. Percebi que na minha configuração do meu Material Master eu usava mapa de opacidade, fiz um mapa de opacidade rapidão, levei para Unreal,
Aí eu adicionei e estou fazendo a pintura do meu trash layer aí, no meu cenário, que basicamente eu estou pintando com Vertex Paint. No caso do Landscape Material não é Vertex Paint, é uma configuração específica do Landscape Material que você consegue pintar o material que você quiser em determinadas partes. E como nesse meu layer de material estão as bitucas, onde eu pinto aparece bituca. Aí por final eu dou um rolezinho pelo cenário. É bom que vocês já conhecem a situação atual desse meu cenário, que é um projeto pessoal que eu estou criando. Coloquei em full screen a tela e eu vou dar um rolê e lá na frente eu vou mostrar um pouco o chão onde eu apliquei esse layer das bitucas de cigarro. Tem algumas coisas ainda para adicionar, eu quero fazer uns 2 ou 3 moods diferentes no cenário. Esse cenário, toda essa vegetação, todas essas gramas, esses pinhas no chão, as árvores, eu criei a textura do zero, fazendo um modelo em 3D, bakeando, levando para Unreal. E aí eu vou me aproximar um pouco do chão e acho que vai dar para ver as bitucas, olha elas aí, as bituquinhas. Fiz elas em 3D, bakeei, fiz uma textura e levei para Unreal e apliquei como um trash layer. Processo bem manual, mas bastante prazeroso de fazer assim, quando o resultado fica pronto. E é isso então, galera. Mandem feedback, deem sugestões sobre conteúdos que vocês têm vontade de ver por aqui. E é isso, boa semana, bom final de semana para vocês e até mais. Valeu!